Fique por dentro. Entrevista. E na entrevista de hoje a gente recebe a Thalita Maciel, que é nutricionista, vai falar pra gente sobre o uso do açúcar e do adoçante na nossa dieta. Tudo bom, Thalita? Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para você. A gente que agradece sua companhia aqui. E olha, Thalita, a gente queria saber, para começar, né, se o adoçante faz mal, como o pessoal fala, e se ele tem que ser usado aí um pouco só na nossa dieta. Olha, eu oriento a consumir os produtos o mais perto do sabor natural, né? Tanto como o sal, como o açúcar, acaba alterando muito o paladar. Quanto menos a gente utilizar na alimentação, melhor é. Você vai acostumando com o sabor natural dos produtos, dos alimentos. E quanto mais açúcar você utilizar, mais adoçante você utilizar, mais o seu corpo pede. Então, quanto menos se utilizar, melhor. A questão dos adoçantes, que são produtos industrializados, há mais ou menos 10 anos atrás, você não encontrava uma gama de produtos como tem hoje. Zero, light, diet, eram mais ou menos uns 3 produtos que você conseguia encontrar no mercado, e hoje você tem um corredor inteiro de produtos light, diet, zero. E nisso, a gente pode explicar também quais são as diferenças deles. Ótimo. Só que não é saudável. Quem é meu paciente, eu não deixo utilizar, entupir de produtos dessa linha, porque quanto mais você consome, mais o seu corpo pede, né? Então, a gente prefere os produtos normais, quantidades adequadas para cada pessoa, e dessa forma você não vicia o paladar. Ótimo, Thalita. Agora eu queria saber uma coisa. Muita gente estava falando aqui que consome açúcar ou então que consome mel no lugar, né, do açúcar, pelo menos ali para adoçar o chá, né? E a gente estava batendo um papo com os ouvintes, percebendo aí como que é a rotina deles. Na questão do consumo de açúcar, qual que é o indicado para uma pessoa? Então, quanto o açúcar refinado, o açúcar branco, é o mínimo do mínimo possível. Inclusive, em produtos salgados, se vai o açúcar por uma composição, e produtos salgados vai açúcar também, numa situação de conservante e tudo mais. Certo. O sódio e tudo mais. O açúcar refinado, ele tem uma série de substâncias que não vai trazer saúde para a pessoa. Desde soda cáustica, ele tem produtos químicos para deixar ele branco, e isso causa gastrite, alterações nas nossas células, e sem contar que é uma caloria vazia, que não tem nutriente algum, só Sim. serve para adoçar mesmo e viciar o paladar, tá? Existem alguns tipos de açúcar. O açúcar mascavo, ele é rico em ferro, só que ele tem um sabor característico, Sim. né? Lembra muito a cana. Então, quem não é nordestino, quem é nordestino acaba adoçando tudo com rapadura, com melado de cana. Sim. E tem esse paladar mais apurado e acostumado. Uma alternativa para as pessoas que não consomem, porque assim, é muito bom você fazer alguma receita e adoçar com rapadura, por exemplo, né? Só que nem todo mundo gosta. Então a gente tem uma alternativa do açúcar demerara. Ele tem as características parecidas com o mascavo, as propriedades que o mascavo tem, só que ele não deixa aquele sabor característico, tá? Interessante. E é uma alternativa, ele mantém todas as propriedades, tem ferro, tem minerais, tem nutrientes importantes para o organismo, só que você tem que usar pouco. Então, vai fazer uma receita de um bolo, por exemplo, a dica para usar o açúcar demerara, se na receita está pedindo 1 xícara de açúcar, do açúcar refinado, você utiliza sempre a metade, porque ele é mais concentrado, ele é cristal, né?
e ele sempre vai adoçar mais. Então, o açúcar demerara é uma boa opção, que é um produto mais orgânico, produto sem aditivos químicos. Mas, por exemplo, a história do chá que você comentou, só no Brasil que se toma chá adoçado, né? A gente tem o tererê, a gente tem o chimarrão, que as pessoas acabam no sul do país, né? Nós falamos do Nordeste, agora vamos para o sul do país. O pessoal acostuma bem com um sabor amargo, né? E nos países asiáticos, né? O chá verde, que é amargo, eles tomam de 8 a 12 xícaras por dia sem açúcar. Tem o chai na Índia, que é a base de raízes, gengibre, não se utiliza também açúcar. Então, chá de camomila, chá de hortelã, esses chás que aqui em São Paulo as pessoas acabam acostumando mais, a gente tem que aprender a não adoçar, tá? E isso se você utiliza 2 colheres, você coloca 1,5, depois você tira mais na metade. Quando você vê, você está adoçando o mínimo possível ou vai retirando, né? Uma outra situação, por exemplo, na Europa, café, né? As pessoas não utilizam açúcar para você adoçar, né? E aqui no Brasil, quanto mais doce, né? Algumas pessoas conseguem consumir o café amargo. E eu te digo, quem consegue tirar o açúcar do café, consegue de qualquer situação, e o paladar muda para todas as outras coisas, tá? Interessante. A pessoa fica muito mais gourmet, muito mais seletiva. Olha, foi utilizado tal tempero, né? Porque o açúcar e o sal acabam atrapalhando muito isso. É verdade, dá uma camuflada, né, naquele gosto mesmo, na essência do produto que está consumindo, né? E eu gostei dessas dicas, Thalita, que você deu, assim, pra gente encontrar um caminho, né? Porque é muito difícil aquelas pessoas que logo batem ali o olho no exame e viu que tá tudo alterado e precisam cortar o açúcar e tentam fazer uma mudança brusca, dependendo se é uma doença, vai ter que fazer mesmo, mas para aqueles que estão ali, por enquanto, com todos os exames certos, só querendo mesmo mudar um pouco a alimentação para melhor, já pode fazendo essas adaptações um pouquinho mais brandas, né? Como você falar pra gente, de 2 colheres, vai colocando 1,5, né? Agora, me diz uma coisa, Thalita, para quem quer substituir o adoçante ou o açúcar por mel, qual que é o indicado por dia? Porque a gente sabe que o mel, ele traz benefícios, mas também aí um consumo alto pode ser muito calórico, né? Também, não é para todo mundo que ele é indicado. Então, ele vai ter algo que nós chamamos de alto índice glicêmico. Então, para diabético não pode ser utilizado. Crianças menores de 1 ano também não pode utilizar mel. E se você vai utilizar pré-treino, né, antes de uma atividade física, se você vai incluir no seu café da manhã, você pode até incluir associado com uma aveia, associado, por exemplo, a fruta, o mel e uma aveia, que é uma fibra, ou uma semente de chia, que aí você quebra, diminui esse índice glicêmico. Então, dá aquele pico de insulina prejudicando o organismo. O mel é um excelente alimento no ponto de vista de trazer nutrientes para o organismo. Só que tem que ser consumido na quantidade adequada, isso é individual, nós temos que avaliar, e de preferência, café da manhã e opções como pré-treino, tá? Para você não errar tanto, assim, de uma forma mais generalizada, digamos assim. Certo, eu sei que é muito difícil, né? Sentar ali mesmo no consultório, atendendo pessoa por pessoa, dando dicas aqui para todos os nossos ouvintes, mas pra gente já é muito importante tudo que você está falando para nós, Thalita. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Para aquelas pessoas que gostam mesmo, são chegadas num doce, num brigadeiro, numa torta, sabe? Que é aquela pessoa que pode até não comer massa, mas o doce não pode faltar. Para essas pessoas, tirar ali o açúcar do cafezinho, do suco até o do de limão, né? De todas as outras coisas. Daí dá espaço para comer um docinho? Faz parte da vida, tá? A gente tem e pode sim. Você pode escolher um dia na sua semana e comer aquilo que você gosta,
Com certeza. Mas a pergunta é muito interessante, porque, assim, existem algumas diferenças, tá? Do ponto de vista bioquímico, nós falamos que se a pessoa tem vontade de comer doce o dia todo, geralmente está associada com uma síndrome fúngica. Então, essa pessoa tem, quanto mais açúcar ela consome, essa pessoa vai ter mais caspa, ela vai ter aquela língua esbranquiçada, vai ter provavelmente, se for mulher, uma situação de candidíase. Então, nós falamos que é uma situação generalizada. Quanto mais açúcar a pessoa consome, pior ficam esses sintomas, espinhas e por aí vai. Se a pessoa consome açúcar, tem aquela necessidade após as refeições, a gente vê muito isso, seja por um café, seja por um chocolate, uma bala, a gente tem que observar o histórico dessa pessoa. Provavelmente essa pessoa tem na família casos de diabetes. E isso, a médio e longo prazo, isso vai virando uma bola de neve e tem que ser tratado agora, porque quando aparece nos exames, é porque a situação já está sendo comprometida há um certo tempo e o exame acusou depois, né, um X lá. Não vamos esperar chegarmos no 99 da glicemia, no 102, para poder tomar alguma atitude. A gente tem que avaliar o estado desse pâncreas, né? Tem alguns exames específicos que a gente pode fazer. Às vezes a glicemia está normal, mas o pâncreas está com uma alteração, uma resistência à insulina e tudo mais. Então a gente tem que investigar. Ótimo, Se a pessoa tem vontade de comer no final do dia, para a noite, doce, aí é por um outro motivo. Tem a ver com a queda, né, de neurotransmissores, serotonina, por exemplo, tá? E então, nesse caso, a gente... sim. E nesse caso, Oi? Thalita, porque quando você tá falando pra gente, né, disso, da pessoa chega ali no final do dia, mesmo que depois ali do trabalho estressante, chega em casa com vontade de comer aquele doce, você tava falando dessa questão dos neurotransmissores. Dá pra gente fazer uma outra coisa no nosso dia pra tentar substituir um pouquinho essa falta do açúcar, do doce? Sim, geralmente está associado com deficiência de magnésio, por exemplo. Então, magnésio a gente encontra nos vegetais verdes escuros, no arroz integral, no damasco, em algumas frutas, semente de girassol, por exemplo, para você colocar na sua salada, para você fazer uma granola, alguma coisa do tipo. Você precisa sanar essa deficiência do organismo antes de aparecer a vontade de comer doce. Quando você determina aquilo que você vai comer, que seja doce, você tem um controle na situação. A partir do momento que o seu corpo pede, aí você já não tem mais esse controle em relação ao doce. Então, por exemplo, em vez de usar um requeijão, uma margarina no seu pão de manhã, se você usar uma geleia de frutas sem adição de açúcar, por exemplo, tem uma marca famosa aí, que ela é adoçada com suco de frutas. Certo. Tem uma marca nacional e tem uma marca francesa. Então, é 100% fruta, tá? É só buscar depois na internet que você consegue encontrar. E você passa isso no seu pão, na sua tapioca de manhã, por exemplo, você tem o controle do doce. Dificilmente seu organismo vai pedir doce depois ao longo do dia. Interessante isso. É bem interessante. O chocolate, por exemplo, 70% cacau. Se você consumir ele como pré-treino ou num lanche intermediário, alguma coisa, não diariamente, mas apesar que também que você é individual, né? Mas se você consumir uma determinada quantidade adequada para você, você consegue sanar esse problema do doce também. Entre outras estratégias que a gente tem no consultório de suplementação, manipulada, específica. Então, arrumamos o cardápio da pessoa. Olha, você precisa dar prioridade para esses alimentos. Consumir canela é muito interessante também, porque a canela ajuda a adoçar e ela tem uma substância que nós chamamos de cromo, que diminui vontade de comer doce também. Então, colocar canela no café, colocar canela na banana, você utilizar canela em diversas situações
te ajuda a diminuir a vontade de comer doce também. Ai, então, que bom. tem que ver se essa pessoa está com vontade de comer doce. É o dia todo, é por um motivo, a gente tem que tratar esses problemas que a pessoa tem. Se ela está com vontade de comer doce após as refeições, a pessoa tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha em relação a toda a questão de diabetes. E no final do dia para a noite, praticar esportes, fazer alguma coisa, um hobby, se estressar menos. Quem puder pegar menos trânsito, menos situações que a gente coloca o organismo em estresse. Então, são atitudes que nós vamos fazendo e vamos corrigindo, né? Para você não ter nenhum desconto em relação à alimentação. Gostei muito, Thalita, de todas as dicas aqui que você falava e de muitas coisas que a gente tinha na cabeça, pensava, será que é assim mesmo? E você mostrando aí um caminho pra gente, trazendo o que a gente pode fazer ali de pequenas mudanças, mas que vai trazer um benefício, principalmente a longo prazo, né, Thalita? Até a questão de não vir a desenvolver doenças, a controlar o peso e se sentir também melhor, né? Qualidade de vida. Eu queria te agradecer, Thalita Maciel, pelo tempo aqui juntas. Se você quiser deixar algum site, o espaço é seu. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. O meu site é www.thalita, com 2 T's no final, maciel.com.br. Nas redes sociais também Thalita Maciel, com 2 T's no final. E também o YouTube, né? Lá tem as informações, tem alguns vídeos também e outras explicações. Até breve, viu? Até breve. Essa daqui foi a Thalita Maciel, nutricionista, conversando com a gente sobre açúcar, adoçante, mel, açúcar mascavo e muito mais no momento de entrevista de hoje.